Olá, bom dia, meus queridos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, nós temos batido muito na tecla sobre ser feliz, ser abençoado, ter uma vida digna neste mundo. Estamos falando desta terra, deste mundo. E o Senhor Jesus, conhecendo nossos pensamentos, Ele deixa um texto para todos nós. Lá no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16, do verso 11, do verso 10 até o 11, ele diz as seguintes palavras. Preste muita atenção nisso, viu? Ele deixa as seguintes mensagens. Quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Se, pois, vocês forem infiéis com as riquezas deste mundo, olha só que coisa rica e poderosa, que chave poderosa para a riqueza, para uma vida de êxito. Se vós forem infiéis nas riquezas deste mundo ímpio, ele deixa bem claro que é o mundo ímpio, um mundo de impiedade. Se vós forem infiéis, Deus não poderá vos confiar as riquezas eternas e as verdadeiras riquezas. As verdadeiras. Ah, pastor, existe verdadeira riqueza? Existe. Existe riqueza que você não tem ideia de como é e quanto é. A parte de cada pessoa. Você não tem ideia. Nem eu tinha. Hoje eu tenho um deslumbre assim, bem... Mas eu tenho uma rara percepção do que é realmente a riqueza. As riquezas, verdadeiras riquezas de que Jesus está falando. Ele está falando de riqueza inesgotável. Ele está falando de uma vida cheia de bênçãos, de conquistas. Mas por outro lado, ele deixa bem claro que nós somos provados, preste muita atenção nisso, nós somos provados nas poucas riquezas no mundo da impiedade. É lá onde ele prova a capacidade do homem ser rico. E aonde ele provavelmente vai liberar para você todo tipo de riqueza, todo tipo de conquista, todo tipo de ideias que vem dele, as ideias geniais para você conquistar em qualquer área da sua vida. Mas antes disso ele prova, ele permite você ser provado no pouco. Sabe, no pouco? Aquele pouco que foge às regras do mundo. Eu vou te mostrar aqui sobre o que Jesus está falando. De que ele está falando? Ele está falando da viúva quando tinha apenas um dinheiro. E quando todos ofertavam no ofertório, ela foi a única que pegou tudo que ela tinha e colocou ali no ofertório. E ele disse, puxa, ela deu mais do que todos os que deram. E depois, você chega lá, vê o profeta Elias pedindo para a viúva de Sarepta de Sidom ir e preparar um bolo para ele, pequeno, mas primeiro para ele, para depois ela preparar para ela e para o filho, porque a farinha daquela panela nunca ia acabar e o azeite nunca ia acabar até que chovesse sobre a terra. E aí você vê a generosidade, a grandiosidade de Deus no coração da viúva de Sarepta de Sidom. Esse texto é tão forte, ele é tão poderoso que o Senhor Jesus, está lá no Velho Testamento, mas o Senhor Jesus no seu período de evangelização, ele cita, tem uma parte nos evangelhos que Jesus cita que naquela época morreram muitas viúvas, mas apenas a viúva de Sarepta de Sidom que foi enviado o profeta Elias. Por que será, hein? Por causa de um coração generoso, um coração sem medo de ser feliz
no tocante a confiar em Deus. Ele fala, muitos leprosos morreram naquela época, mas somente o Ciro Naamã foi-lhe concedido o direito de ficar livre da lepra através do profeta Eliseu. Então, meu querido, até para você crescer e prosperar nessa terra, Deus sonda o coração e procura o nível de fé. Ele avalia, ele faz uma avaliação da sua vida, do seu caráter, do seu coração. E Deus, nesse momento, ele não procura santificação, viu? Ele não está procurando santidade, santificação, porque você é muito santo, porque você é muito bom, porque... Ele não está preocupado com isso, ele está procurando se na hora que é preciso, alguém que está sofrendo, alguém que está com fome, com sede de justiça e sede de água mesmo, alguém que está nu, alguém que está despido, alguém que está passando necessidade, se você mesmo do seu pouco, olha que não é do muito, eu conheço essa história, eu vivi essa história, eu sou essa história. É do seu pouco, que já é tão pouco que talvez não dá nem para você, mas você resolve que você precisa ajudar alguém. E aí a grandeza de Deus é revelada para você. Você acaba recebendo a grandeza de Deus revelada. E você, depois você vai olhar, você vai falar, meu Deus, eu não consigo nem sequer carregar a quantidade de riqueza, de bênção que Deus tem me dado. Por quê? Porque é muito o que Deus tem me dado. O que Deus tem depositado é tão grande que não dá para mim sozinho, não dá para minha família sozinha. Aí você vai perceber que toda riqueza, toda generosidade, todo o amor, o carinho, toda a bondade de Deus está quando você tem a capacidade de ser fiel e muito fiel naquele pouquíssimo, aquela riqueza do mundo da impiedade. Qual é a riqueza do mundo da impiedade? Você trabalha como um louco. Por mais que você trabalhe, você conquista um salário baixo, como eu conquistava. Mas mesmo com aquele salário baixo, você é fiel a Deus. Você é fiel ao seu próximo quando você vê o seu próximo passando necessidade. Você tem 2 quilos de arroz, mas 1 quilo de arroz daquele, você vai liberar para o seu próximo. Você tem 2 ovos, mas 1 ovo daquele você vai liberar para que o seu próximo seja alimentado com aquele ovo. Você tem 2 peças de roupa e o seu próximo não tem nenhuma, você vai liberar uma para ele. E aí Deus começa a olhar, avaliar. Diz que ele sonda os corações, diz que os olhos de Deus passam sobre a terra procurando esse tipo de gente, com essa característica, com esse caráter. Quando Deus olha e vê isso em você ou em qualquer pessoa, independentemente de religião, viu? Independentemente de religião. Aí você vê que ele derrama uma bênção enriquecedora, uma bênção inesgotável. A coisa, ela muda da água para o vinho. E aí você fica perguntando, puxa, existe um segredo para a prosperidade? Existe. Existe um segredo para com um homem rico? Sim. Jesus diz que o rico avarento é difícil se salvar. Ele não diz que era impossível, mas ele disse aos ricos cujo coração não é de Deus e cuja sua riqueza não é para Deus, ele diz quão difícil seria um rico se salvar. Seria mais fácil passar o camelo por um fundo de uma agulha do que um rico desse se salvar. Aí Pedro, interrogando, diz, Senhor, quem poderá se salvar então? E aí ele diz, aos homens é impossível, mas a Deus todas as coisas são possíveis. E ele disse, Pedro, qualquer pessoa que tenha deixado carro, casa, irmãos, irmãs, mãe, fazendas, por amor de mim e do meu evangelho, eu darei 100 vezes mais. Eu darei a ele 100 vezes mais aquilo que ele deixou por amor do evangelho e de mim. E aí você fica olhando, você fala, meu Deus, isso é loucura, isso é doideira, Jesus está pregando doideira. Mas é aí que está o segredo. Porque, como eu provei o Senhor dessas formas,
Quando você abre mão daquilo que você tem por amor do Evangelho, por amor de Jesus Cristo, por amor de pessoas que estão sofrendo, Deus abre o tesouro dos céus. E aí você vai perceber que existe possibilidade de um camelo passar por o fundo de uma agulha. Mas pastor, é impossível. Sim, mas Deus é Deus do impossível. Talvez você é um camelo hoje, e por tantas vezes você tenta passar no fundo de uma agulha, você não consegue. Mas não dá. Eu sou um camelo, eu não passo no fundo de uma agulha. Então Jesus está pedindo para você deixar de ser camelo. Pare de ser camelo. E você vai passar por fundo de quantas agulhas tiver. Por quê? Porque você é generoso. Ele diz que o generoso, o bondoso, o piedoso, aquele cujo coração não está na riqueza, mas está em Deus, pode colocar fundo de agulha, ele vai passar em todos. Mas ele diz que o camelo não passa no fundo de uma agulha. Mas você não é um camelo. Você é um ser humano. Tem um coração bondoso, generoso, cheio de amor, cheio de paz. E ele falou: Pedro, essas pessoas são camelos. Então é difícil um camelo passar no fundo de uma agulha. Mas para os que deixam tudo, deixa casa, carro, pai, mãe, terras, fazenda, por amor de mim, eu os farei passar pelo fundo de uma agulha. Porque eles não são um camelo, eles passam por qualquer lugar. Eu sou o Deus que faço transportar. Por isso que para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Meu querido, eu vou fazer uma oração para você. Talvez você é um camelo. Talvez hoje você acabou vendo a Bíblia e falou: puxa vida, Deus, é por isso que eu não consigo enriquecer, é por isso que eu não consigo ir para frente. Eu sou um camelo. Então, eu vou orar para você deixar de ser camelo. Pai, em nome de Jesus, se essa pessoa tem um espírito de camelo, meu Deus, ou se ela tem a aparência, o jeito de um camelo, porque Jesus que é o camelo que não passa. Ele diz que o rico é como um camelo. Está mais fácil passar um camelo por um fundo de agulha do que um rico daquele se salvar. Então há a possibilidade dessa pessoa não ser um camelo, meu Pai, e ela passar pelo fundo de uma agulha. Então, meu Pai, transforma ela, meu Pai, naquele ser capaz de passar pelo fundo de uma agulha como um camelo. Ele diz que um camelo passa, mas o rico não passa. Faz que ela seja esse camelo, meu Deus, esse camelo generoso, bondoso, que não importa o tamanho que ele tenha ou a barriga cheia de água que ele tenha, ele passa pelo fundo de uma agulha. E o rico não passa. Por que o rico não passa? O rico avarento, o rico perdido, o rico orgulhoso, presunçoso, e o fim dele é o inferno. Eu abençoo esta pessoa, meu Pai, que ela seja, se ela tiver de ser camelo, que ela seja esse camelo generoso, bondoso. Porque Jesus disse que um camelo passa no fundo de uma agulha, mas um rico não passa. Faz ela passar por onde ela quiser, meu Pai, mas enche ela de riqueza, de prosperidade, de saúde. Faz o empreendimento dela prosperar e crescer de todas as formas. A Bíblia diz que nós somos fiéis no pouco. Então, do pouco e do muito pouco que ela tenha, ensina a generosidade e o amor. Porque um dia ela vai ter milhões e ela não vai ter dificuldade de pegar milhões também e transformar em vidas salvas e colocar nas mãos do Senhor Jesus. Eu abençoo estas pessoas nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, meu querido. Nossa igreja fica na Rua das Rosas, 165, Parque das Flores. Estamos ali curando os enfermos, expulsando os demônios, salvando vidas e prosperando as pessoas. Se quiser estar conosco, nossas reuniões são sexta-feira às 20 horas, domingo às 8 da manhã e às 18h30. Terei um enorme prazer em receber você. Fala, pastor, através do YouTube eu conheci suas mensagens e eu vim te conhecer. Eu teria um prazer enorme em orientar, dirigir a sua vida. E você pode ter certeza, não há nada que você não deseje no teu coração que Deus não venha conceder. Eu sou testemunha disso. Tanto curas divinas, como as pessoas têm alcançado, como também a prosperidade. Pessoas que saíram do inferno, saíram das drogas e hoje são empresários, são pessoas que estão vencendo na vida. Porque se tornar aquele camelo de Deus é maravilhoso. Amém. Deus abençoe a sua vida. Um abraço a todos. Se esse áudio é importante para você, dê um like aí, compartilhe e se inscreva. Porque isso um dia será monetizado. E essa monetização
não vai servir para nada a não ser para a oferta da obra de Deus. O que eu farei com todo carinho. Graças ao nosso bom Deus, eu não tenho necessidade de viver da igreja. A igreja eu faço voluntariamente por amor. Amém? Deus abençoe sua vida.